Então hoje, pessoal, eu já vou adiantando aqui o assunto. É o assunto de sistemas em tempo real. Eu vou dar aqui os conceitos para vocês sobre o que é um sistema em tempo real. E nós vamos, nós vamos estudar esse conceito nessa aula e vamos aplicar no trabalho 3, tá? Então aqui eu vou dar o conceito geral do que é um sistema em tempo real, mostrar um pouco do que é um sistema em tempo real, por exemplo, na plataforma da Raspberry, como a gente pode atingir isso, tá? E depois a gente vai usar esse sistema em tempo real na ESP, tá? Não esse exatamente aqui que eu vou mostrar, mas uma coisa equivalente a isso, tá bem? Bom, então vamos lá, pessoal. Sistemas em tempo real. O que significa isso, né? A gente já começou a falar um pouco desse assunto logo lá desde o início do curso. A ideia, basicamente, pessoal, é a seguinte: sistemas em tempo real eles são utilizados, né, em sistemas embarcados em vários contextos. Tá? Boa parte dos sistemas embarcados que atuam com algum tipo de ação de controle, eles são sistemas de tempo real. Então aí tem alguns exemplos, né, desde a robótica, a aviação, a parte automotiva, a parte industrial, aqui um chão de fábrica, né, que você tem que controlar uma série de máquinas. É muito comum todos esses sistemas estarem rodando em cima de um sistema que tem essa característica de tempo real, tá? E o que é, na verdade, o que caracteriza um sistema de real time, né, o tempo real? Então, ele é um sistema onde a gente fala que a corretude das computações, ou seja, você computar o algoritmo, você dizer que o algoritmo está correto, né, do ponto de vista da execução, não depende somente da corretude lógica. O que é a corretude lógica? A corretude lógica é quando você fala assim: implementei a minha função. A minha função ela calcula a exponencial de um número. Né? Então, a corretude lógica é você saber se ela está calculando a exponencial, né, de maneira satisfatória, se não está dando nenhum tipo de exceção, né, para algum tipo de número ela não consegue calcular, né, ou ela tem um desvio e assim por diante. Então, a corretude lógica é o algoritmo foi desenhado e a implementação ela está seguindo, né, os requisitos do algoritmo e está fazendo aquilo corretamente. O sistema de tempo real tem um requisito a mais, que é você tem que calcular de maneira correta, logicamente correta, mas também num tempo em que o resultado é produzido ou esperado. Tá? Então não adianta só fazer o cálculo correto, você tem que fazer o cálculo correto na hora que ele tem que ser entregue, tá, o resultado. Então, se as restrições de tempo não são atendidas, isso aqui é considerado uma falha do sistema. Tá? Então, a gente tem um item a mais, ou seja, o meu software tem que estar fazendo as coisas de maneira correta, mas tem que fazer as coisas corretas no tempo certo, no tempo correto. Então, agora a variável tempo, né, ela é muito importante. Então, alguns conceitos, né, para explorar mais a questão do tempo real. Primeiro, tempo real não significa o sistema ser rápido. Tá? Quando a gente fala que você tem que entregar um resultado no momento correto, isso significa que se eu vou demorar 10 segundos para calcular, tudo bem. O requisito do meu projeto ele tem que ter essa característica, né, de que eu sei que eu demoro 10 segundos para calcular aquele negócio, mas ele tem que entregar em 10 segundos, tá certo? Então, o que acontece? Muitas vezes, né, aqui, ó, muitas aplicações que exigem tempo real não necessitam de sistemas necessariamente de alto desempenho, alta performance. Ela só tem que ser determinística. Esse é o ponto-chave do tempo real, determinismo, ou seja, na hora que você precisa daquele resultado, ele tem que estar disponível, tá? Então aqui, ó, em tempo real tem relação com garantia de execução, não com velocidade, e é o ambiente que impõe a necessidade de processamento. Tá? Então, é o tipo de problema que você está resolvendo que vai definir, olha, eu preciso de tanto em tanto tempo, eu preciso de um em um segundo, como a gente fez no trabalho 1. Eu preciso de 5 em 5 milissegundos, certo? E assim por diante. Por exemplo, o frame da TV, né, TV digital. Então, você está recebendo da antena o sinal de informação do áudio e da imagem. Né? Como é que é a taxa de quadros, né, de uma TV normalmente, pessoal? 60?
Então, na televisão convencional, hoje ainda é 30, né? Eu estou falando de broadcast, tá? Mas em alguns momentos já está se fazendo distribuição de 60, tá? 60 ainda está no streaming, tá? Eu acho que broadcast ainda não está 60 em momento nenhum. Mas em streaming já tem, né, o 60 FPS, 60 quadros por segundo. No computador, por exemplo, a nossa taxa de atualização é de 60 já faz muitas décadas, né? Porque 30 é muito lento, muito lento. TV a cabo já é 60, Luiz. Então, não sabe. 60 é entrelaçado, né? Tá? Mas de qualquer maneira, daqui a pouco a gente vai chegar até 120, certo? Então, o que acontece? Só para dar o exemplo, né, de tempo real. Numa TV, quando eu tenho o requisito de 30 quadros por segundo, né? Ou seja, a minha antena está captando o sinal que está chegando da emissora, certo? Eu tenho que necessariamente, dentro desse período de 1 sobre 30 segundos, né? Que dá 33 milissegundos, não é isso? 1 sobre 30, isso. 33 milissegundos, eu tenho que calcular um quadro. Se for 60 fps, metade desse tempo. 16,6 milissegundos, eu tenho que apresentar um quadro na imagem da TV. Então, se o processador da TV engasgar por algum motivo, certo? Você está perdendo um quadro. Então, o seu sistema está falhando, né? Vamos dizer assim, tá certo? Então, esse aqui é o ponto. Ou seja, o sistema é que exige essa taxa, né? Aliás, o seu problema é que exige a taxa de atualização. Então, aqui, ó, conceitos de resposta em tempo real. Então, em tempo real, o tempo de resposta que a gente quer, ele é fixo, tá? Às vezes com uma pequena margem de tolerância para mais ou para menos. E a resposta ela é determinística em relação ao estímulo. Então, aconteceu aquele estímulo, eu tenho que reagir, tá certo? Então, esse é um ponto aqui, tempo real. O contraponto disso, que às vezes a gente confunde com tempo real, é o conceito de resposta instantânea, né? Ou seja, o tempo de resposta, né, nulo, por exemplo, que ele seja imediato, né? Imediatamente em relação ao estímulo, tá? Então são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de tempo real, nós não estamos falando de algo que é instantâneo. A gente simplesmente está falando algo que eu tenho um momento determinado que eu sei que aquilo vai acontecer. Tá? Então, só para diferenciar aqui tempo real de instantaneidade. Como é que funciona um sistema computacional em tempo real? Tá? Então, a resposta do sistema ela não depende somente da lógica, mas também do instante em que os resultados são produzidos. Então, esse conjunto de elementos. Tá? A restrição temporal ela deve ser fortemente considerada no projeto computacional. E aí o não cumprimento das restrições temporal implica muitas vezes em falhas que são inadmissíveis, né? Em alguns casos até com propensão de acidentes. Então, como eu falei, né, no setor automotivo, no setor da aviação, qualquer coisa nesse sentido, onde você está lidando com meio de transporte, por exemplo, né, se falhou, por exemplo, você pisou no freio e o processador está lá, vamos supor que né, fosse o mesmo, né, um processador no carro lá cuidando do multimídia, a pessoa está ouvindo som, está ouvindo rádio e o processador está ocupado com a decodificação do áudio do seu carro, certo? E você pisou no freio. E aí o processador está ocupado com outra coisa, então ele vai lá e... Não, espera aí que eu estou terminando de decodificar a música aqui. Né? Não funciona. É óbvio que não é assim que funciona um carro, né? Senão a gente teria esse tipo de implicação. Então, a prioridade é nas tarefas de tempo real, tá? Senão, qualquer falha, ela pode gerar acidente, tá? Então, mais uma vez, mais uma camada que a gente vai resumindo e adiantando. Então, o sistema computacional em tempo real ele deve reagir a estímulos do ambiente, controlado com intervalo ditado pelo ambiente, como eu falei, né? E o instante de tempo que o resultado deve ser produzido constitui o que a gente chama de deadline. Então é aquela questão, olha, eu tenho, por exemplo, eu posso ter uma tarefa que ela é periódica e eu tenho um deadline periódico. Sei lá, no projeto 1 a gente falou, de 1 em 1 segundo você tem que calcular a temperatura e calcular o controlador PID e dar uma resposta, certo? Então o meu deadline é de 1 em 1 segundo. Eu sei que eu posso fazer um monte de coisas, mas no final daquele 1 segundo eu tenho que entregar o resultado lá do PID para controlar o sistema. É obrigatório, certo? E aí existem 3 tipos, né, de deadlines em sistemas de tempo real.
A gente chama sistemas soft real-time, né, ou seja, mais leve ou mais tolerante, vamos dizer assim, né, quando a perda de um deadline ela é tolerável e implica só numa perda de qualidade do meu sistema, tá? Então, o caso da TV e do rádio é um pouco disso, né? Se você perder um frame da TV, vamos supor que alguma coisa no seu processador, você clicou lá no controle remoto e o processador foi calcular o menu que vai exibir na tela, e isso ocupou o processador e ele perdeu um ou dois quadros lá da imagem que está de fundo, né, que é do canal que está sendo exibido, certo? Vejam, é ruim, né, a experiência do usuário é prejudicada porque perdeu a fluidez das imagens da tela, certo? Às vezes até a sincronia do som perdeu por um instante, mas logo em seguida o processador volta a funcionar e você não tem uma perda crítica, né? É só uma perda de experiência, certo? O firm real time já é um pouquinho mais restrito, então os resultados após um deadline eles são descartados, tá? E há também perda de qualidade, tá? Então, muitas vezes, né, na TV também acontece isso, né? Ou num videogame, por exemplo, se você não conseguiu, né, calcular aquilo em tempo, quando aquela informação ela chega, tá, ela pode ser descartada, ela nem precisa ser mais executada, porque um próximo, no caso da TV, por exemplo, um próximo quadro já chegou e você não precisa mais daquele quadro anterior, não faz mais sentido você exibir o anterior, tá? Aí a gente vem para o sistema mais complexo e exigente, que é o hard real time. Aqui não há tolerância para o atraso, tá? Os resultados após um deadline pode ser catastrófico, como eu falei lá do freio do carro, ou, por exemplo, um volante de um carro, onde você gira o volante. Hoje, a maioria dos volantes, né, de carros mais sofisticados, eles são com sensores. Então, imagina se você girou o volante e o sensor que calcula o ângulo que você girou o volante, ele teve algum atraso, né, de processamento, ele não está informando o controlador do seu carro qual é o ângulo que você está girando, tá? Então, isso, por exemplo, você está desviando de um obstáculo, girou o volante e você não teve resposta do carro naquele instante, tá? Então, isso pode ser uma falha catastrófica, então isso é um problema, tá? Por isso, né, a maioria dos sistemas de segurança, como carros, aviões e assim por diante, não só eles operam com restrição de tempo real, hard real time, e, vamos dizer assim, todo um processo de verificação formal do algoritmo, tá? Então, quando a gente fala, nesse caso, em sistemas embarcados, quando a gente fala de testes, né, em sistemas gerais computacionais, então a gente pode falar de testes unitários, teste de sistema, teste de integração e assim por diante. Aqui a gente vai bem além. Tá? Aqui exige-se algoritmos de verificação formal. O que é verificação formal? Não só você testa se a função tá ok, mas você testa todas as possíveis condições daquela função, se ela vai dar algum deadlock em algum momento, né? Se ela tem alguma possibilidade de dar falha ou não. Por quê? Porque quando você, por exemplo, grava um firmware num processador de um freio ABS, tá? Esse processador do freio ABS, ele não vai ser atualizado esse firmware e ele vai ser vendido num produto encapsulado dentro do carro, vai ser instalado e ele tem que funcionar por pelo menos 12 anos, sem dar boot, em nenhuma situação, tá? Então ele não pode ser reiniciado externamente, certo? Então ele tem que funcionar sem parar. Então o software, a verificação daquele algoritmo ali, ele tem que ser muito rigorosa para garantir não só que ele vai atender, né, as restrições de tempo, mas que ele vai atender corretamente. Então, tudo tem que estar correto, certo? Então, não há espaço para falha. Quando ocorre algum tipo de detecção de falha, vocês veem aí as montadoras fazendo recall, não é isso? Tá? Então, seja um recall por questão mecânica, seja um recall, às vezes, por questão de software. Tá bem? Então, essas são as tolerâncias aqui, né, de falhas no sistema, tá? Então, seguir deadlines é uma meta, mas não há, no soft real time, né? Desculpa. Então, no soft real time, seguir deadlines é uma meta, mas não há grandes falhas quando são perdidas. As consequências da perda, geralmente, né, são degradação da qualidade do serviço, tá? Como perda de responsividade. E o desempenho é degradado sob uma condição de sobrecarga, tá?
Então, aqui alguns exemplos de software real-time. Então, por exemplo, em celulares, né, em tablets, vamos supor, tem horas, né, que você vê, por exemplo, você está mexendo na interface, lá com o dedo, você está colocando lá, tentando mexer, e o negócio não está respondendo tão rápido. Tá? Então, aqui é um clássico exemplo de software real-time. Ou seja, é uma experiência que começa a ser degradada pelo usuário, mas ela não tem nada de crítico do ponto de vista de funcionamento, né? Ninguém vai perder a vida ou qualquer coisa por conta da parada, da responsividade da interface, tá certo? E em algum momento o processador, por exemplo, está fazendo download, está calculando outra coisa em background, de repente ele volta e ele acelera e volta a funcionar corretamente, né? Então, às vezes a gente vê, né, tentando fazer alguma coisa na interface gráfica ou do computador, no celular, no tablet, e daqui a pouco, quando o processador se desfaz de uma outra tarefa, ele consegue, né, voltar a funcionar e ele te entrega todos aqueles resultados bem rápidos. Às vezes pula a interface, né, bem rápido, ela mexe lá e volta ao normal. Tá? Então isso é comum. Então esse é o tipo software real-time que a gente fala. O firm real-time, como eu falei, então as informações são entregues após um deadline como inválidas, né? E os sistemas não há falha ou perda de deadlines. Então aqui os exemplos mais claros, né? Em alguns casos a TV, tá? Algum tipo de parte de computação geral, sistemas de predição financeira e assim por diante, até robôs de linha de montagem, tá? Às vezes eles travam e eles continuam, mas não há problema de perda no sentido de que ele estava fazendo uma tarefa, ele trava e depois ele continua aquela tarefa. Tá? O que não pode acontecer no robô, que aí entra na questão do hard real-time, é quando você tem um problema em que a falha de um cálculo faz com que ele vá para uma posição errada. Aí sim você tem problema. Tá bem? Pode até quebrar. Mas se é só o robô parar e continuar depois, em linha de montagem, por exemplo, que não tem pessoas ali necessariamente interagindo com o robô, né, a gente não considera como sendo o pior caso. Tá? Como eu falei, na decodificação de imagem de TV, se aquele quadro não foi processado, né, simplesmente você descarta e apresenta daqui a pouco o próximo quadro. Né? Então dá aquela travada na imagem, ela continua depois, ou travada no áudio, vocês já devem ter percebido isso em celular, qualquer coisa nesse sentido. Tá? E aí aqui a gente entra no hard real-time. Então aqui sim, como eu falei, né, fortemente baseado em deadlines, tolerância zero a atrasos, o não cumprimento implica em falhas graves, e aqui o tempo de resposta ele tem que ser determinístico em qualquer situação, mesmo quando o sistema, o processador tiver com uma grande sobrecarga, ele tem que dar conta de entregar, né, o resultado independente do que está acontecendo no processador. Então aqui não tem tolerância a falha nenhuma. É óbvio, né, pessoal? Então quando a gente está projetando esse tipo de sistema, você vai projetar para colocar uma carga que aquele processador aguente, né, máxima, que não seja o excesso daquilo que é possível. Então você não vai chegar lá e falar assim, olha, eu preciso aqui processar alguma coisa que precisaria de um processador de 1 GHz em algum momento, mas na maioria dos casos eu só preciso de 10 MHz. Então vou colocar aqui alguma coisa com 50 MHz, mas em algum momento você vai precisar de 1 GHz para dar conta da carga. É óbvio que esse sistema está mal projetado. Então a condição de sobrecarga, né, ela nunca deve, nesse caso de um sistema de hard real-time, ela nunca deve comprometer o funcionamento. Então você vai projetar o hardware, né, e o software de modo que, sob qualquer condição, a mais adversa possível, ele consiga dar conta do recado. Também, então esse é o problema aí do projeto. Então aqui alguns exemplos. Né? Então sistema ABS, piloto automático do carro, controlador de motor, tá? Controlador de motor que a gente chama aqui, tá? O FADEC, por exemplo, é o engine controller de um carro. Então você tem, né, por exemplo, o sistema que mede a injeção do combustível, a injeção do ar, quanto que tem de fluxo de ar, calcula as misturas e entra. Imagina se isso falha, o seu motor está rodando ali a muitos 1000 giros por minuto, não é isso? Qualquer falha no cálculo de quanto que você tem que injetar de ar, a proporção de gasolina e tudo mais, o carro começa a falhar, tá certo?
Então, essa situação não pode acontecer, tá? O fly-by-wire, que é uma das coisas mais comuns hoje nos carros, até os carros mais simples, né? Já tem o fly-by-wire. No caso, o fly-by-wire foi esse nomeado, né, na parte da aviação, mas hoje nos carros a gente já tem isso. Essa ideia, né, de drive-by-wire, que a gente chama, né? Ou seja, você aperta no acelerador do seu carro, né? Não existe um cabo, né, mais um cabo de aço que puxa lá para abrir a válvula de combustível, né? Isso aqui é digital, né? Então você aperta no acelerador, o acelerador está apertando num sensor e esse sensor ele está calculando o ângulo que você apertou no pedal, né, quanto que você pressionou, e ele está passando essa informação lá para o computador da central. Tá? E ele tem que responder. Então, antigamente, né, nos carros antigos, você apertava o acelerador mais ou menos e de acordo com o perfil do usuário do carro, o carro ficava como se fosse mais viciado, né? Quer dizer, você apertava tanto aquele acelerador que o cabo já ia se esticando e ficava mais ou menos com o jeito que o usuário do carro dirigia, né? Então, a resposta do motor era como se fosse o amaciar o carro, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão, certo? Hoje em dia os carros não dependem mais disso. Então, na verdade, você acelera e se o outro condutor ele tiver um outro perfil de uso, né, basicamente o sensor vai detectar outro padrão de uso. Você não tem um desgaste mecânico ali, né, para influenciar o jeito que o carro vai operar, tá certo? E outra coisa muito interessante por conta de toda essa questão da eletrônica, né? De acordo com o tempo, com o desgaste do motor, que é comum, né, das peças internas do carro e assim por diante, o próprio controlador do sistema, né, interno, ele vai compensando digitalmente aquelas perdas. Então, se antes, quando você apertava o pedal, ele conseguia injetar tanto combustível e ter a resposta X, agora com o desgaste do motor, para ele ter aquela mesma resposta X, ele vai mudar um pouco a proporção do ar com combustível, o controlador já compensa isso automaticamente. Então, ao longo da vida do carro, ele vai continuar tendo um comportamento mais padrão, certo? Mesmo com desgaste do sistema. Então, tudo isso é compensado pelos sistemas de controle, nesse caso do mecanismo. Tá? Então, sistema de defesa, controlador de manipulador de precisão, por exemplo, robôs com para operação médica, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem todo esse tipo de sistema, né, de requisitos de tempo real. Só fazendo uma comparação, né, entre hard e soft real-time, os extremos, né? Então aqui o tempo de resposta no hard real-time ele tem que ser determinístico, aqui no soft real-time ele acaba sendo estocástico, ou seja, ele nem sempre dá o mesmo tipo de resposta, né? O desempenho aqui no hard real-time ele precisa ser previsível, aqui ele pode ter uma degradação, aqui é mais crítico, aqui não, né? O intervalo, integridade de dados, você tem que ter integridade no curto intervalo de tempo, né? E aqui num longo intervalo. E detecção de erros no hard real-time, ela precisa ser autônoma. Então, o sistema, se ele der erro, ele mesmo tem que se corrigir sozinho. Tá? Então, esse é o hard real-time. Tá? Diferente aqui do soft real-time, que pode ser assistida pelo usuário. Em alguns casos, leia-se dá um boot no sistema. Tá certo, pessoal? Então você vai lá, liga e desliga, ele volta a funcionar. No hard real-time você não pode ter essa opção. Tá? Ele precisa funcionar sempre, independente do usuário. Tá bem? Beleza. Então aqui, né, conceitos-chave, né, que estão por trás do porquê a gente precisa de um sistema de real-time. Então, previsibilidade, confiabilidade, segurança, manutenção, disponibilidade, né, tudo isso está intrínseco, né, a sistemas de real-time. Então, como a gente falou, o determinismo é super importante, né? Então, o determinismo é quando você sempre produz a mesma saída para uma entrada. Então, o algoritmo ele tem que estar muito tunado, né, nesses sistemas e você sabe exatamente, ó, com essa entrada eu tenho essa saída. É o contrário do estocástico. Tá? Então, por exemplo, quando eu quero controlar um sistema, tá, se eu descrever um algoritmo determinístico no sistema, significa aquela entrada vai me dar uma resposta esperada. Eu sempre sei que aquela entrada, se eu precisar calcular a posição do controlador,
dado um conjunto de variáveis de entrada, ele vai sempre me dar aquela mesma resposta. Tempos estocásticos, por exemplo, hoje é muito usado, né, a questão estocástica em machine learning. Tá? Então, às vezes você tem algoritmos que tem dentro do algoritmo, né, os passos do algoritmo, você não consegue prever quanto tempo ele vai demorar para calcular. Tá? Então, isso é um problema em sistemas de tempo real. Certo? Então, o que acontece? Se o sistema ele é estocástico, às vezes tem algoritmos que são estocásticos. Tá? Quando eu falo estocástico, pessoal, é assim, a entrada eu não tenho uma saída muito previsível. Nem do ponto de vista da resposta que ela vai me dar, certo? O resultado final, nem do ponto de vista, às vezes, do tempo que ela vai demorar para executar, certo? Então, hoje, em sistemas de hard real-time, até existem algoritmos estocásticos que são usados, né? Mas eles são num ambiente muito controlado, aonde se ele der um resultado fora do esperado, você tem um meta-algoritmo por cima que garante que, olha, ele é estocástico do ponto de vista do tempo, então ele pode durar de 1 a 2 segundos, mas eu sei que o meu deadline está em 3 segundos, então eu posso ter essa variabilidade ali dentro, que eu sei que eu sempre vou atender ao tempo necessário, tá certo? Mas isso é muito importante em sistemas de controle. O deadline, ele é definido como a janela de tempo, né, de uma tarefa que tem que ser entregada. Então, a gente já falou do deadline. E a qualidade de serviço, que é um outro ponto aqui importante, que é a medida como a performance geral, né, de um sistema, tá certo? Ele é muito usada, né, o QoS, você já deve ter ouvido falar, em redes. Né? Então, por exemplo, em sistema de redes, inclui fatores como largura de banda, taxa de transferência, disponibilidade, o jitter da rede, né? Então você não sabe, às vezes, quando você vai enviar um pacote, quanto tempo que ele vai demorar, se ele vai ter um atraso, né? Às vezes ele vai mais rápido, às vezes vai mais lento. Isso aqui, pessoal, parece que não, mas é extremamente importante em carros, tá? Porque hoje o carro, na prática, é uma rede de computadores. Então, se você tem carros, por exemplo, um avião também, mas tem carros hoje que têm embarcados em torno de 150 processadores. Tá? E esses 150 processadores eles estão conectados através de um barramento, de uma rede. Certo? Então, por exemplo, a informação que está vindo da parte da suspensão traseira lá do carro, ela está vindo através de um protocolo de rede para a parte do motor, onde você tem o controlador do motor. Né? Por exemplo, controle de suspensão, de roda, de travamento do freio e assim por diante. Tá? Toda a informação sobre a velocidade de cada roda, né, para saber se o carro vai desviar ou não, ela está vindo dos sensores locais naquelas posições, certo? E ela tem que ser tudo enviada ali para o controlador central. Então, as informações que estão saindo de cada ponto do carro para uma posição central do carro, para ela ser processada, né, no sistema de controle, elas têm que vir também, né, se a gente está falando de um hard real-time, por exemplo, você tem que ter tudo isso de maneira determinística. Tá? Então, é muito sério, né, por exemplo, um avião. Tá? Tem vários sensores, tem os sensores da asa, né, então o ângulo de cada um dos flaps, por exemplo, onde eu estou controlando, tá certo, do leme do avião, os sensores de pressão, os sensores de velocidade do vento, tá? Tudo isso são informações que estão vindo de pontos distintos, distantes, e de alguma forma a gente está comunicando essas informações através de um barramento, tá? Que pode ser um barramento do tipo CAN, por exemplo, pode ser outro tipo de barramento de comunicação de rede, e essa informação tem que toda vir para o controlador central, e aí o controlador central vai dizer, olha, o avião está em que posição? Né? Ele está caindo, o que eu tenho que fazer? Bater um vento mais forte ali na asa direita, né? A pressão da asa direita em relação à asa esquerda está diferente. O que eu tenho que fazer? O carro, por exemplo, ele pisou numa poça, né? A roda, o pneu passou numa poça de água aqui, diminuiu a aderência, né, da roda em relação ao solo, só do lado direito do carro, por exemplo. O que a suspensão tem que fazer do carro de maneira ativa para você não perder o controle da direção? Tá? Então, em carros mais sofisticados que já têm, né, suspensão ativa, e hoje não são só os carros mais top de linha, caríssimos, né? Hoje você já tem esse tipo de controle em carros mais
vamos dizer assim, um pouco mais populares, né, vamos dizer assim, tá? Não os mais populares de tudo, mas daqui a pouco vai estar. Então, todos esses sistemas, né, você não só tem que ter uma correção de controle dentro do processador, mas também do sistema como um todo, né? Então, a informação da rede de comunicação daqueles sensores, ela tem que vir também de maneira determinística. Tá? Então, a gente está falando isso aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção, né, de quando a gente fala de algoritmos, a gente está incorporando em sistemas embarcados não só o que está acontecendo dentro daquele meu processador, aquela minha base de código, mas também todo o processo externo que está chegando até mim. Tá? Então, um outro nível, né, de complexidade que a gente está falando aqui. Bom, o deadline a gente falou, né? Então o intervalo de tempo entre a observação do estímulo e a reação do seu sistema ao mesmo, né? Então o cumprimento é fortemente associado ao estado, né, do sistema computacional, e no hard real time, como a gente falou, a gente tem que cumprir esse deadline em qualquer situação. Tá? Tem um outro conceito importante também em real time, que é a latência, né? Então a latência de interrupção, então o tempo entre o disparo de um evento, ou seja, a interrupção, você recebeu uma interrupção no seu processador. E o momento em que ela vai começar a ser processada. Tá? Então, recebeu, por exemplo, lá no caso do trabalho 2, vocês receberam o sinal de que um sensor de porta foi aberto. Quanto tempo demora no sistema de vocês para o alarme ser disparado? Tá? Então, claro, a gente está trabalhando com um sistema bem lento, né? Mas em sistemas rápidos, por exemplo, a pessoa pisou no freio do carro, certo? Quanto tempo demora para o sensor do freio, o sensor do pedal de freio detectar, né, essa pisada no freio, com qual intensidade o usuário, né, o motorista ali está pisando no freio, quanto tempo isso demora para ser comunicado até o processador central e, a partir do momento que ele gera essa interrupção no processador que está controlando o carro, certo? Quanto tempo o escalonador de processos desse processador ele demora para deixar aquela interrupção na fila até ele começar a tratar daquele sinal, né? Ou seja, eu preciso agora ligar o freio do carro, né? O cara apertou no pedal de freio, então eu tenho que ter um tempo de resposta aqui rápido, né? Então, qual é essa latência? Certo? Em você gerar o evento e você processar o evento. Tá? Então, o que pode gerar atraso nesse caso aqui? Então, pode ser comunicação do barramento. Quando a gente falar de aula de barramento, né, na frente eu vou me aprofundar aqui. O DMA é o Direct Memory Access. Tá? Então, quando a gente fala de um barramento, eu vou explicar na aula de barramento na próxima semana, vou voltar a esse assunto, né? Mas basicamente aqui a gente tem, quando você tem num barramento vários dispositivos conectados, certo? Normalmente você tem um mestre e escravos do barramento, essa é a nomenclatura que a gente usa, né? Então, servidor e cliente. Então, o que acontece? Sempre o mestre, normalmente é um processador que é o mestre de um barramento, ele inicia todas as solicitações para os dispositivos periféricos, certo? Quando você tem um DMA, você consegue, por exemplo, um dispositivo periférico, né? Quando ele é solicitado, ele conversa através do DMA para escrever direto na memória sem que o processador solicite a ele e o processador escreva na memória. Então você consegue ter um agente externo no barramento que está fazendo esse papel de transferir dados de um ponto para outro, tá certo? Normalmente de um periférico para a memória, sem passar pelo processador. Esse é o papel do DMA. Então, se existe atraso, né, nesse processamento do DMA, vejam, tudo isso que eu falei, né, todos esses estímulos podem se perder. Perdas de leitura na cache miss, por exemplo, seu processador está lá processando alguma coisa, o cara já apertou o freio e você está com cache miss aqui, que você está indo na memória para saber o programa que você está executando, para depois voltar ao escalonador de processo lá e executar aquela tarefa que trata do freio, né? Tá? Então isso não pode. Mascaramento de interrupção, tudo isso aqui, tá, pessoal, é super importante. Que mais? Além disso, o gerenciador de interrupção, tá? Ele pode colocar uma tarefa em fila para ser tratada posteriormente. Tá? Porém, quando o processo for suspenso,
não se sabe quando ele vai retornar à CPU. Então isso é um problema, né? Esse não determinismo aqui no sistema, tá? Então isso é o chamado que a gente chama de dispatch latency, tá? Ou então scheduling latency. Então tudo isso está envolvido, né, no escalonador de processos, no caso sistemas em tempo real. Então, nesse caso, o kernel acaba de trocar uma tarefa de alta prioridade por uma outra de baixa prioridade, tá? E não pode parar imediatamente até que chegue um estado. Então, isso aqui é um problema que acontece, né, nos processos de latência que eu vou comentar com vocês agora. Então, basicamente é isso. Ó. Isso é um caso que pode acontecer. Em sistemas gerais, isso aqui acontece o tempo todo. Então, eu tenho aqui o meu hardware, gerou algum tipo de interrupção. Então aqui eu tenho a latência da interrupção, ou seja, o tempo que eu vou esperar, né, para que o sistema reconheça essa interrupção e comece o tratamento de interrupção. Tá? Aqui tem a latência do scheduler, do seu processador, tá? Gerenciador de processos do kernel. Depois você tem o scheduler executando, né? Então aqui você recebeu a interrupção tem uma latência, que pode ser pelo barramento, pode ser uma série de coisas. Depois você tem o gerenciador da interrupção, né? Que é para falar, olha, essa interrupção aconteceu, deixa eu notificar o kernel que aconteceu a interrupção. Agora eu tenho a latência do kernel a ligar o scheduler, porque ele pode estar fazendo outras coisas. Aí eu liguei o scheduler, certo? Até chegar no ponto da sua tarefa que trata aquela interrupção ser executada. Tá? Então, tudo isso tem que acontecer dentro desse prazo aqui que a gente chama, que é o prazo do deadline, certo? Então, você pisou no freio, por exemplo, você pode dizer o seguinte, ó, pisei no freio, eu tenho 5 milissegundos para responder. Tá? Então, esse deadline, a partir do momento do evento, ele pode ser, ó, daqui 5 milissegundos, isso aqui tem que estar atendido, resolvido, certo? Então, eu tenho uma latência da minha tarefa até ela ser inicializada, e depois a tarefa, ela tem um tempo de execução, obviamente, né? Pode ser que ela demore, por exemplo, eu tenho 5 milissegundos para responder a requisição, certo? Só que só a tarefa que executa lá a requisição, ela leva 3 milissegundos. Então, a minha latência da task, ela tem que ser no máximo de 2 milissegundos. Tá? Então, aqui o meu sistema ele tem que ter esse tipo de velocidade, né, de tratamento do sistema. Tá? Então, aqui a gente está entrando já na parte de estímulos externos. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, o sistema, né, ligado ao ambiente, a classificação dele a partir do modo, né, de classificação de interação com o ambiente, como um time triggered ou event triggered. O time triggered é um relógio, né, que vai te dizer de quanto em quanto tempo você precisa resolver uma certa tarefa. Tá? Então você pode ter, por exemplo, no nosso primeiro trabalho, nós tínhamos um time triggered, né? Ou seja, de 1 em 1 segundo eu tenho que executar a leitura dos sensores lá da temperatura interna, né? O potenciômetro, e eu tenho que calcular, né, o que eu tenho que fazer com o meu sistema, certo? Então, de 1 em 1 segundo eu tenho um alarme que vai me acordar e vai falar o seguinte, ó, processa isso aqui, tá? O segundo tipo é o event triggered, né? Ou seja, um evento acontece, tá? Como esse, por exemplo, o pisar no freio, e eu tenho que ter um tempo de resposta para ele. Então, são os dois tipos de situação. Né? Então, aqui, tarefas, por exemplo, event trigger. Aconteceu o evento, eu tenho que resolver aquela tarefa dentro do tempo dela, tá certo? Então, essas duas condições acontecem em tempo real e muitas vezes misturadas, né? Você tem tarefas que são time triggered e event triggered o tempo todo, certo? Acontecendo ali num sistema de tempo real, tá? Então, no caso do time triggered, então a observação ela ocorre de forma síncrona, né? Como eu falei, então você observa o seu sensor de temperatura de acordo com o alarme, tá? E realizada sempre que há uma notificação do real-time clock. Então, alguém notificou você, você vai lá e resolve. Né? Então, a observação é feita independente da mudança de estado do ambiente. Por quê? Porque no meu projeto aqui, no meu sistema, né, eu sei que eu tenho que observar de tantos em tantos tempos. Então, eu já agendei, né, todas essas tarefas periodicamente.
O Event Trigger é o contrário, é assíncrono, né? Então, o início da observação ele depende somente do ambiente. Quando você for estimulado, você começa a observar. Ou seja, quando você for estimulado, você vai lá e lê a temperatura, faz algum tipo de observação. Por exemplo, você pisou no freio, né? O sistema tem que ler a velocidade daquela roda para saber como que ele vai controlar o ABS, né? A velocidade de aplicação da frenagem, para não travar a roda, certo? Então, os sensores que estão lá observando, mas não estavam sendo usados, eles começam a ser usados agora na hora que você apertou no freio. Tá? Os sensores de velocidade da roda, de detecção de aderência e assim por diante. Tá? Então, a observação ela é feita somente quando você é estimulado, né, com a mudança do ambiente. Tá bem, pessoal? Tá tranquilo? Estou falando rápido aqui, são muitos conceitos, né? Tá? Aqui a gente está entrando em sistemas embarcados um pouco mais sofisticados, né? Vamos dizer assim. Quando é que eu preciso de um sistema de tempo real? Então a pergunta, né? Será que eu preciso sempre do sistema de tempo real? Ele é bom ou ruim? Então, primeiro, os meus requisitos, né, do projeto, ele inclui deadline? Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Minha aplicação, ela teria validade, né, caso ela complete as tarefas de maneira atrasada, né? Os atrasos, eles causam algum risco de segurança, né? Causaria alguma degradação do serviço, sim ou não? Então, todos são perguntas, né, para a gente saber, olha, o meu sistema ele tem características que requisitam tempo real? Outra coisa, algum dispositivo externo que interage com a minha aplicação exige, né, um tempo de resposta determinado, né? Em alguma parte da minha aplicação eu preciso ter prioridade de tarefas até acima dos serviços do próprio SO, tá? Por exemplo, acima do sistema de arquivos, acima de tarefas do próprio kernel, né? Outra coisa, eu preciso de granularidade mais refinada para controlar os delays, timeouts e assim por diante. Então, só algumas perguntas bem alto nível para saber, né? Eu preciso ou não de um sistema de tempo real, tá? E só voltando aqui um pouquinho, então só para a gente ter uma noção, né, de comparação. Por exemplo, o kernel do Linux, ele não é um kernel de tempo real, o kernel do Windows, do macOS, né? Então são sistemas de computação genérica, tá? O Android, iOS, qualquer coisa assim. Todos esses não são sistemas de tempo real, tá? E aí a gente pode pensar assim, mas se eu colocar um sistema de tempo real no meu computador, ele vai melhorar o meu uso do computador? Muitas vezes não, muitas vezes ele vai até piorar, tá? Porque como a gente está falando de um computador que é genérico, né, o tipo de prioridade para escalonamento de processos num computador genérico, ele é bem diferente do tipo de prioridade de um sistema embarcado, tá? Quando a gente fala que um sistema de tempo real, ele não necessariamente precisa ser um sistema rápido, né, nós estamos querendo dizer o seguinte: todos os recursos do sistema, do kernel de tempo real, do escalonador, eles são destinados àquelas tarefas que são definidas como prioridade, tá? Então, imagina você rodar o seu computador num modo, né, que você precisa usar, mas que a prioridade é controlar algum periférico, e aí você clica no mouse que não tem prioridade e de repente o mouse começa a travar, tá certo? Então, seu computador pode ser super rápido, mas como ele está com um esforço computacional direcionado para outro propósito, né, nesse caso, você vai ter uma experiência de usuário que pode ser prejudicada, tá? Por exemplo, o escalonador de processos de um computador desktop, ele tem prioridades diferentes de um computador na nuvem, por exemplo, um servidor na nuvem. Por quê? Porque o computador desktop, ele tem como prioridade a interação com o usuário. Então, as tarefas de gerenciamento da interface gráfica, da entrada de teclado, da entrada do mouse e o refresh da tela, né, da interface de usuário, eles precisam ter prioridade mais alta, porque é o usuário que está interagindo, ao invés de serviços que estão rodando em background, tá? Se fosse o contrário, você teria uma péssima experiência, né, de uso do sistema. Vocês concordam? Porque tudo bem, coloquei lá para rodar um background, está fazendo download da internet e tudo mais. Se eu priorizar essas tarefas, né, eu mexo o mouse aqui, pode ser que o ponteiro do mouse nem
mexa, né? É claro que hoje em dia é difícil isso acontecer porque os nossos computadores são muito rápidos, né? O processador é muito rápido, então algumas coisas, e como ele é multicore, né? Praticamente todos os computadores hoje são multicore, essas tarefas são mais secundárias, são mais simples, né, de fazer. Mas se você estiver rodando uma aplicação muito exigente, por exemplo, um jogo, que tem que ter um tempo de resposta rápido ali, é muito exigente, né? Se as tarefas de background do seu computador elas têm prioridade, você vai ter uma péssima experiência na taxa de atualização de quadros aí da tela, certo? Num smartphone, por exemplo, uma das prioridades altas é a interação da tela com o usuário, né? Então, quando você aperta o dedo ali na tela, tá? E você mexe, né? Ele tem que reagir ao seu movimento de dedo, certo? Independente das tarefas que estão acontecendo em background. Senão você acha que o sistema não está funcionando, né? Você deu um comando e ele não respondeu. Por outro lado, um servidor na nuvem, a prioridade dele não é a interface de usuário, por exemplo, de alguém que está dando manutenção no servidor, certo? A prioridade é entregar aqueles serviços que ele está oferecendo, né? Seja ele, sei lá, um navegador do Google, um buscador do Google, seja lá o streaming lá do YouTube, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, a prioridade máxima de processos é o serviço de usuário, tá? Então, eu estou falando aqui de classes diferentes ou distintas de sistema. No caso de um sistema de tempo real acoplado, por exemplo, a um sistema de carro, navegação, robótica, assim por diante, a prioridade é executar a tarefa do equipamento, tá? E não outras. Então, só para a gente entender essa condição. Exemplos de sistemas operacionais, tá? De tempo real. Então, aqui tem vários, né, exemplos. Então, nós temos desde ali do DOS, o MBOS, né? O FreeRTOS, que é o que a gente vai usar no caso no caso da ESP32, a gente vai usar o FreeRTOS, tá? Foi comprado, os direitos de licença, apesar dele ser open source, ele foi comprado pela Amazon desde 2017. Então, por enquanto, ele permanece aberto, né, o código, mas a Amazon tem agora, é a dona da licença. E aí tem vários outros que provavelmente vocês nunca ouviram falar, né, imagino, porque isso aqui é da área muito específica de sistemas embarcados. Então, o Integrity, o Keyleo RTX, o Lynx, o MQX. Um que é ficou muito famoso é o QNX, né, o QNX. Ele foi comprado pela empresa BlackBerry, né, depois que a BlackBerry meio que estava entrando em falência ali no caso dos smartphones. E aí, nesse caso, eles compraram, e o QNX é muito usado nos sistemas embarcados de carros de centrais multimídia. Tá? Ele é bem difundido nesse meio, tá? O Nucleus também da Mentor Graphics é bem famoso na área de embarcados. Vários aqui, o VxWorks da Wind River. A Wind River é uma grande empresa que cria sistemas de simulação de tempo real para sistemas embarcados, tá? É uma empresa enorme nessa área. O Zephyr também da Linux Foundation. E aí a gente vai ver uma característica aqui que é a seguinte, ó. De todos esses, tá? Eu estou mostrando aqui somente 2 deles são open source. Então, o FreeRTOS, ainda open source, por conta da Amazon, que manteve, né, o código open source, mas eles têm o direito de fechar. E o Zephyr, que é da Linux Foundation. Todo o resto são sistemas proprietários. Como é a coisa mais comum em sistemas embarcados, ainda é muita tecnologia proprietária e o contrário de open source até hoje. Tá? Então aqui são características aqui de vários tipos de sistemas em tempo real. Então você vai ver isso na indústria aeronáutica, de aviação, de automação industrial, por exemplo, na parte de automotiva. Todos esses sistemas eles são muito difundidos em sistemas embarcados, tá? Mas a maioria provavelmente vocês não conhecem aí, porque são sistemas proprietários e cada um tem um nicho de mercado, né? Tá bem? Mas assim, FreeRTOS muito utilizado, muito difundido, um dos mais usados aí, tá? E aí a pergunta, né? Eu não falei do Linux naquela lista anterior, tá? O Linux claramente não é um sistema de tempo real, tá? Ele não tem essa característica.
mais nós podemos, né, ter uma espécie de comportamento mais próximo de tempo real no Linux de algumas formas, tá bem? Então, a gente tem o de propósito geral, que é como eu falei, né, no caso é o Linux, e o de tempo real, tá? O Linux ele é um sistema de propósito geral, porém existem dois tipos, né, pelo menos duas modificações que a gente pode fazer no kernel do Linux para que ele se aproxime de uma característica de tempo real. O primeiro é um patch que a gente pode colocar no kernel do Linux, que é o patch preemptivo, RT, Real Time, preemptivo. Você muda características do comportamento do escalonador de processos e ele otimiza o sistema para ele ser alguma coisa como um soft real-time, talvez em algumas coisas firm real-time, mas não passa disso. E a outra opção é usar o framework chamado o Xenomai. E o Xenomai aí sim, né, ele atende mais as características mais próximas do firm real-time, em alguns aspectos hard real-time, mas nem tanto, em que nesse caso aqui é interessante porque o kernel do Linux, né, ele vai abaixo do kernel do Linux, então o kernel do Linux ele fica rodando como uma tarefa no Xenomai. Tá? Ele é uma task. Então, a qualquer momento, ele pode ser interrompido, não porque ele quer, mas porque ele simplesmente é vamos dizer assim, o kernel do Linux é uma thread que está rodando. Né? Então, essa thread ela não tem nenhum tipo de domínio sobre o sistema do hardware. Né? Então, ele fica acima do Xenomai. Tá? Então, esse é um tipo de arquitetura. Tá? Então, só para diferenciar, né? Então, os sistemas de propósito geral, nos dois casos, eles devem oferecer suporte a multitarefas, então esse é o propósito de um sistema operacional. Gerenciar recursos de hardware e software também é uma tarefa, né, do sistema operacional, então são as semelhanças. Fornecer serviços fundamentais para a aplicação, APIs, né, e suporte à abstração de hardware. Então tudo isso aqui é característica dos dois tipos, né, seja o de propósito geral ou real-time. Agora, a diferença está na execução de tarefas, onde aqui você tem execução de tarefas sem essa característica de real-time, aqui obviamente com, né? Ele é orientado ao desempenho médio, então o sistema de propósito geral, ele está tunado, o escalonador de processos, para responder bem à média das aplicações que acontecem nele. Aonde que o sistema de real-time, ele é tunado especificamente para aquele propósito que ele foi desenhado, né? Para aquela aplicação que está sendo gerada. Então você tuna o escalonador e escolhe, por exemplo, as políticas de escalonamento de acordo com a sua aplicação. Tá? Diferente aqui do médio. Né? Aqui o cumprimento de deadlines ele não é garantido e no real-time ele é garantido, obviamente. Né? E ele, aqui no geral, né, você tem uma forte degradação do desempenho, né, de tarefas e deadlines quando você começa a ter sobrecarga do sistema, enquanto no RTOS isso não pode acontecer, tá bem? Outras características que diferem, né? Então, de propósito geral, a aplicação predominantemente em PC, celulares, tablets, assim por diante, né? O RTOS muito voltado para sistemas embarcados. O uso de memória, aqui você tem grandes quantidades de memória. No RTOS, geralmente são sistemas otimizados para uso de pouca memória, então kbytes ou megabytes, né? Aqui tem maior recursos de uso de hardware, enquanto aqui é mais compacto, né? Suporte para swap, no GPOS você tem swap, no RTOS geralmente você não tem swap, nem pode ter swap, tá? Porque swap envolve indeterminismo, né? Então envolve uma situação que você não controla, tá? Então você tuna o sistema com a quantidade de memória necessária para que a sua aplicação ela sempre funcione e nunca tenha possibilidade de swap aqui, tá? No RTOS. Porque swap, como eu falei, é totalmente imprevisível, né? O que vai acontecer com a sua aplicação. Então, o uso de aplicação embarcadas aqui é menos confiável, obviamente aqui é mais, né? A taxa de processamento aqui é menos flexível, enquanto no RTOS ele tem que ser tunado para a sua aplicação, né? Certinho para a sua aplicação. Aqui as políticas de escalonamento são gerais, né? E aqui no RT elas são otimizadas para aquela tarefa que você quer. E aí você tem menor portabilidade de hardware aqui, você tem geralmente o GPOS
tunado ali para o x86 ou para o ARM, né? Geralmente são essas duas arquiteturas genéricas, né? de sistemas de propósito geral, eles são tunados para isso. E aqui no RTOS você tem centenas de processadores, tá? E aí cada um vai ter um sistema operacional tunado para ele especificamente, tá? Então aqui, em mundo de embarcados, como eu falei, a gente tem uma quantidade muito grande de plataformas, processadores, fabricantes, cada um com a sua característica, tá? Então aqui, por isso, né, quantos sistemas operacionais que a gente mostrou lá de tempo real, tá? Então, só para ir finalizando aqui, né, a aula de hoje, funcionalidades básicas, então, de um RTOS, ele tem que escalonar a execução em tempo hábil, suportar os recursos do sistema, gerenciar, né, suportar desenvolvimento de aplicações, então ele precisa dar essas características que um sistema operacional genérico ele te dá, né, só que com um kernel que suporte aqui essas características de RT, como a gente falou, e com módulos, né, por exemplo, device driver, sistema de arquivo, protocolo de rede, dentre outros, que também suportem, tá? Eles têm que ter características que suportem os requisitos de real-time. Então, tudo tem que ser muito mais específico, certo? Então, aqui, dentro de um sistema embarcado, geralmente no RTOS, você vai ter o seu hardware, você vai ter a sua packet, que é o BSP, que é os pacotes de firma que suportam, né, aquele hardware, tá certo? Dentro do conjunto aqui de códigos, né? E aí depois a gente vai ter dentro do kernel RTOS tudo aquilo que a gente precisa, né? O device I/O, o device drivers, interface de debug, bibliotecas de suporte, tá? Praticamente todos esses sistemas são escritos em C, tá, pessoal? C ou C++. Tá? Então aqui protocolos de rede e assim por diante, tá? Então o RTOS ele está aqui fazendo o propósito de um sistema operacional e ali em cima está a sua aplicação em modo usuário, vamos dizer assim, né? Mas tendo que ser atendida com esses requisitos de tempo real, tá? Então, geralmente, né, esse cara ele vai gerenciar, né, como um escalonador, né? Ele vai gerenciar todos esses elementos que a gente já falou, né, quando a gente falou lá de processos e threads. Então, basicamente, o schedule ele trata de eventos, de semáforos, MUTEC, aqui vários tipos, né, de semáforos binários, de contador, de filas, né, timers, gerenciamento de interrupções, tarefas, message queue, né, fila de mensagem, tá, mailboxes e assim por diante, pipes, tudo isso aqui são componentes do RTOS, né? E aqui você tem no centro aqui o scheduler para fazer tudo isso funcionar, tá? E aí serviços, por exemplo, gerenciados por tempo, por interrupção, por gerenciamento de memória, por dispositivos externos e assim por diante. Então esse é o núcleo duro ali do kernel de um RTOS, tá? E aqui está o principal, né? Vamos dizer assim, o que faz toda a diferença em tudo que a gente falou, que é o escalonador. Tá? Então, nesse caso, a gente sabe que o escalonador ele tem essas funções, né? Que é determinar a sequência de execução, tarefas e assim por diante. E aqui mais um elemento adicional, né? O que a gente pode escalonar dentro de um escalonador de processos. Então, aqui a gente sabe, né, de processos e threads, mas quando a gente fala de RTOS é comum ter um terceiro elemento que a gente chama de tasks, de tarefas, tá? Que, por exemplo, no Linux, quando a gente implementa lá a tarefa de RTOS, né, incorporada, geralmente, por exemplo, o Xenomai ele te dá esse elemento que é uma task, tá? E no caso do Xenomai, a gente vai ver, a task ela é uma tarefa que está rodando mais baixo nível do que o kernel do Linux, tá? Então o kernel do Linux é uma task nesse caso, tá? Então ela trabalha em paralelo ao próprio kernel, que ele é uma task que está rodando, o kernel do Linux, onde você tem um kernel RTOS, tá, gerenciando. Então quando você quer tratar de tarefas que tem esse baixíssimo nível de execução e prioridade, você executa no modo task, tá? E não como thread ou como processo.
Tá? Então aqui é um outro nível, né, de elemento que pode ser escalonado dentro do processador. Tá? E aí eu não vou entrar em detalhes, mas existem vários tipos de política de escalonamento, cada uma adequada a um tipo de propósito. Né? Então a gente pode ter a política de escalonamento mais genérica, né, que não garante nada, que é o first in, first out, ou last in, last out. O round robin é aquela política de escalonamento bem genérica, né, que ela aleatoriamente ela vai jogando as tarefas na fila e não tem uma que seja necessariamente prioritária em relação a outras. Tá? Então, essas aqui são políticas genéricas de escalonamento. Rate monotonic, aí aqui começa a ter algumas que são mais específicas e utilizadas, né, para real time. Então, prioridades fixas, tá? Então você tem um escalonamento preemptivo com prioridade fixa, ou o escalonamento de prioridades fixas, né, com defer preemption. Então, em alguns casos, você pega alguma coisa de baixa prioridade e joga para o lado, né, para deixar outras tarefas. Tá? Aqui seria a não preemptiva, né? Aqui preemptiva em sessões críticas de execução de código. E aqui outras duas, que é o scheduling de tempo estático. Então você teria, né, isso aqui é bem naive, mas em alguns casos usa em baixo nível, onde você tem um tempo fixo. Né? Todas as tarefas vão ter aquele tempo de escalonamento naquela ordem. Tá? E aqui o earliest deadline first. Então esse aqui é muito usado, né, onde você pega, fala assim, quem tem a deadline mais curta sempre vai entrar na fila primeiro. Tá? Quem tem que ter um tempo de resposta mais curto. Então, não vou mostrar muito isso aqui hoje, né? Vou entrar, imagino que vocês discutiram isso aqui em FSO, né? E aí o serviço de gerenciamento de tasks, né? A capacidade do SO, então, em manipular múltiplas atividades, considerando o conjunto de deadlines, serviço que permite a criação e manipulação das tasks, tá? E gerenciar essas tasks. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou parar por aqui hoje, né? Então, a gente falou hoje mais do ponto de vista geral de o que são os requisitos de um RTOS, a questão dos deadlines, soft, hard e firm real-time, né, os três tipos, né? O gerenciamento de eventos, sendo eles time-triggered ou event-triggered, certo? A gente chegou até aqui. Demos exemplos aí de alguns nomes, né, de sistemas de tempo real. E agora eu vou entrar em como que a gente faz o Linux se tornar um RTOS, tá? Por exemplo, rodando na Raspberry. Como que eu posso usar um RTOS na Raspberry? Tá? Então a gente vai falar disso na próxima aula. E aí eu vou dar um exemplo, tá? Um caso prático. Na verdade, eu vou mostrar um vídeo no YouTube que tem mostrando isso. Como que rodando no Linux, né, ali na Raspberry, como que afeta, né, um sistema de tempo real, os requisitos, na prática, com um conjunto de motores ali sendo executados, tá, de um sistema. Então a gente vai ver aí na prática o efeito colateral quando você não tem a política correta de real-time.